Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 0-0 entre Lazio e Napoli, jogo que sinceramente eu torço que você não tenha assistido, cara, porque foi um jogo simplesmente horroroso, dá nem vontade de fazer a análise desse jogo, mas se eu perdi 2 horas da minha vida assistindo isso, o que é mais 10, 15 minutos produzindo o vídeo, fazendo a capa? Então vamos lá. Principalmente o primeiro tempo, muito ruim, tá? O segundo tempo até deu uma melhoradinha, mas bem pouca. Principalmente no início do segundo tempo, quando vem o ápice do jogo, né? Um lançamento longo, acho que com 40 segundos do segundo tempo. O Tati Castelhanos, né? Jogador ex-Girona, se eu não me engano, foi ele que tinha feito 3 gols, ou no Barcelona, ou no Real Madrid, eu acho que foi no Real Madrid. E aí ele se destacou, o próprio Palmeiras queria contratar ele e ele acabou indo para Lazio. E como o Immobile não jogou esse jogo, né, não podia jogar, o Castelhanos é o reserva imediato do Immobile. Dominou no peito, meteu uma bike, cara, ia ser um gol antológico, mas estava alguns centímetros avançado. Foi basicamente a única chance clara do jogo inteiro. E foi uma chance que estava impedida, para vocês terem ideia de como é que foi o jogo. O jogo a cara do 0-0 desde o primeiro minuto até o último. Então vou tentar nem me prolongar muito, tá? Destaques da Lazio, quem que eu posso destacar? Antes de tudo, vale destacar as duas defesas, tá? Tanto da Lazio quanto da Napoli, principalmente da Lazio, tá? Porque a Lazio praticamente não foi exigida quase nenhuma vez. O Provedel, não me lembro de nenhuma defesa dele. No meio de campo, cara, ninguém se destacou muito. Eu queria destacar aqui o Guendouzi foi uma grande contratação, tá? Um jogador que estava no Olympique de Marseille. Acho que o torcedor brasileiro conheceu mais ele naquela polêmica com o Gerson no Olympique de Marseille, que eles bateram boca, alguma coisa assim. E na Lazio é um dos principais jogadores. Um cara que chega muito na área, é sempre aquele efeito surpresa, sabe? Volante que chega de trás e ninguém espera. Esse é o Guendouzi. É, e é uma peça importante desse time da Lazio, dá pra ver que tem uma certa liderança também. Acho que o jogador que mais tentou fazer alguma coisa, principalmente no primeiro tempo, foi o Isaac, em ponta direita, toda hora cortando pro meio e chutando de esquerda. Mas é um jogador que, cara, sinceramente, para nível Lazio, tem muito jogador mediano, tá? Essa defesa inteira, o único que é diferenciado, entre aspas, ou já teve um ápice na carreira é o Romagnoli, teve o ápice no Milan. Nesse meio de campo, tudo bem para uma Lazio. Agora, no ataque, o Isaacsen, por nome, não deveria ser titular da Lazio, né? Poderia ser um bom reserva. Mas acaba que é uma peça importante desse time. Felipe Anderson até tentou alguma coisinha ou outra e o Castelhanos foi basicamente a única chance clara. Também teve uma de letra, mas acabou não terminando nem chute a gol. Tá? Então teve basicamente quase nada de destaque na partida. O que vale destacar é esse gol anulado. E teve uma jogada também pela direita que o Isaacsen toca para trás. O Castelhanos tenta de letra, a bola não vai nem no gol. Foi a outra grande chance perigosa do jogo. Com exceção a isso, quase nada. E aí eu queria destacar um jogador, tá? Entrou o Pellegrini, queria destacar alguns, né? Melhor. O Pellegrini entrou bem na esquerda, tá? Entrou aberto ali pela esquerda. Jogador que é lateral esquerdo, mas entrou numa linha mais avançada, né? Avançando bastante pela esquerda. Pellegrini, que eu lembro que era da Juventus. Não sei se chegou a jogar na Roma, que na Roma tem o Lorenzo Pellegrini, né? No meio de campo. Mas eu acho que chegou a jogar na Roma, posso estar errado. Mas na Juventus é certeza que jogou. Entrou bem no jogo. O Vecino entrou bem no jogo, o jogador que entrou no lugar do Guendouzi, né? Ex-Inter de Milão, também é bom jogador, uruguaio. Jogador que é nível titular, tá? Tanto ele quanto o Pellegrini, o próprio Pedro e o Rovella, que é o principal destaque que eu quero trazer. Os quatro são jogadores nível titular desse time que não abaixa em nada o nível de quem saiu e poderiam facilmente ser titulares. Tanto o Kamada é a mesma coisa, o Hisai é a mesma coisa. São jogadores que têm potencial para ser titular desse time, talvez até melhorasse o time com essas peças. O Pedro, ex-Barcelona, né? Ficou marcado pelo Barcelona, e depois Chelsea, Roma, foi parar na Lazio, não vive um bom momento. E a reserva, ele estava naquele Barcelona, acho que o melhor momento talvez da história do Barcelona, não sei se da história, mas um dos futebols
futebols. Um dos futebol... futebols mesmo, cara. Não existe um dos futebol. Mais bem apresentados foi o de 2015, né? Naquele título que o Neymar faz o gol do título contra a Juventus, é o Pedro que puxa o contra-ataque. Enfim, mas o grande destaque para mim é o Rovella, tá? Entrou no meio de campo e mudou o jogo quando entrou. Ficou só ataque contra defesa para Lazio na reta final, graças ao Rovella, principalmente. É um cara que entrava no meio dos zagueiros, fazia armação, pisava no ataque, cavava falta, distribuía o jogo. Para mim, desses jogadores que entraram e do segundo tempo inteiro, foi o melhor jogador, o Rovella, tá? Gostei demais dele. Tem potencial para ser titular desse meio de campo e pode entregar bastante, tá? É muito bom jogador. Mas é porque o Cataldi é até o capitão da Lazio, é um cara que marca muito bem. Mas em questão de distribuir o jogo, o Rovella entrou voando. É muito bom jogador, deu para perceber isso. Agora da Napoli, cara, não é o mesmo time da temporada passada, até porque agora é 3 zagueiros, mudou técnico, perdeu peças, mas quase nenhuma peça de destaque. O grande destaque é que perdeu o técnico, né? E aí a gente olha pro gol, o Golini, ex-Atalanta, né? Um goleiro mediano, nada demais. O Ostigard, um zagueirão meio maluco, tal, mas é tá que bom. O Juan Jesus, né? Ali o camisa 5, ex-Roma. Tem o Ramani também. O Demi, eu achei que fez um primeiro tempo muito bom, tá? O Demi, alemão, meio campista, fez um primeiro tempo muito bom. E é isso, mais ninguém se destacou, cara. O time da Napoli bem apático no jogo. Entrou o Ingong, o Lindstorm, o Mazzocchi, o Dendoncker foi uma grande contratação, tá? Ex-Aston Villa, ex-Wolverhampton. E o Gianluca Gaetano. Mas o grande destaque aqui é o Demi no primeiro tempo. O resto ninguém se destacou, não. E na Lazio, para mim o grande destaque é o Castelhano pelo gol anulado, mas não valeu. E o Rovella, que entrou muito bem. Então os grandes destaques na minha visão na partida é o Demi no primeiro tempo, distribuindo o jogo muito bem. E o Rovella no segundo tempo, entra mudando o jogo. E o ápice do jogo é com o Castelhano tendo um gol anulado. Só. Estatísticas: 10 chutes da Lazio sendo 1 no gol, 5 da Napoli sendo nenhum no gol. Justamente o que eu falei, retrata bem esse 0 a 0. Um chute a gol em 90, 100 minutos, se contar os acréscimos. Não necessariamente 100, mas quase 100. Posse de bola ali, a Napoli teve mais, principalmente pelo primeiro tempo, com o Demi distribuindo o jogo. Na reta final é só a Lazio que fica com a bola, graças ao Rovella, que nem eu falei. Faltas 11 para cada lado, tendo 3 amarelos para Lazio, 2 para Napoli. Escanteios 4 da Lazio, 3 da Napoli. No geral, um jogo bem ruim. Tá aqui, ó, 3 impedimentos. Um deles foi o gol anulado do Castellanos. Se sai aquele gol do Castellanos, o jogo poderia dar uma movimentada, se transformar em um jogaço, mas foi anulado e direcionou o jogo para esse 0 a 0, em que essas equipes, quando chegam nesses momentos, preferem não perder do que arriscar ganhar. Essa que é a verdade. Mas que nem eu falei, para mim os principais destaques do jogo ficam com esses 3. Castellanos pelo gol anulado, esse é o ápice da partida. O Demi pelo primeiro tempo. E o Rovella pela reta final do jogo, espetacular. Então, pra mim, o craque da partida vai pro Rovella. Tô nem aí, cara. Poderia ser ninguém, ou poderia ser ou o Rovella, ou o Demi, ou o Castellanos, se estivesse em posição legal. Como estava impedido, como o Demi jogou bem só o primeiro tempo, e como o Rovella entrou só na reta final do jogo, é difícil, não tem um jogador que foi o melhor a partida inteira. Dá para destacar que o Demi foi o melhor do primeiro tempo, o Castellanos foi peça principal do jogo, em questão de emoção, e o Rovella foi o melhor dos últimos minutos. Distribuindo esses 3 momentos aí. E aí fica a decisão para vocês. Quem foi o craque da partida? É difícil escolher um craque quando sai um 0 a 0 assim. Se fosse um 0 a 0, fosse um ataque contra a defesa, e o time que foi atacado, o goleiro fez milagres e tal, era fácil falar, porra, o Golini foi o melhor, o Provedel foi o melhor. Mas não, nem foram exigidos, cara. Essa aqui é a verdade, foi um jogo bem ruim. Eu tinha assistido aquele Lazio em Roma, que foi 1 a 0 Lazio. Outro jogo que foi horroroso também, um gol de pênalti. Quando chega esses jogos mais pegados, assim, parece que a Lazio prefere estragar o jogo do que perder a partida. Porque é impressionante. O segundo jogo que eu assisto da Lazio, sendo mandante em jogos grandes, assim.
E de novo um jogo horroroso, cara. É impressionante. Enfim, mas que nem eu destaquei esses três jogadores, Demi, Rovella e Castellanos. O que mais me impressionou foi o Rovella. Então, para mim, o Rovella, melhor da partida, mas poderia ser qualquer um desses dois. Então, é isso. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E é isso. Foi esse o vídeo. Ah, eu também vou postar Palmeiras e Santos, tá? O 2-1. Além do meu canal JP21 Grêmio, eu vou postar análise de Grêmio e Brasil de Pelotas, tá? Pra quem quiser assistir. É isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.